Temos uma playlist com vários vídeos sobre escatologia ou novíssimos, onde falamos sobre o juízo particular e juízo final, as realidades espirituais do céu, do inferno e do purgatório, incluindo as passagens bíblicas que fundamentam todas essas certezas da fé. Hoje vamos falar somente sobre o inferno. Afinal, como podemos explicar o inferno? Antes de tudo, temos que saber que céu, inferno e purgatório são realidades espirituais, são estados de espírito, que em uma visão antropomórfica, ou seja, em uma visão em que nós, seres humanos, possamos compreender melhor, são considerados lugares, mas não lugares físicos como concebemos. A melhor forma de nomear estas realidades espirituais é chamá-las de estados-lugares, pois as palavras são pobres para explicar estas mesmas realidades, estes lugares espirituais. Porém, em geral, são estados espirituais em que a alma se encontra. Simplificando, após a morte, o homem terá o seu juízo particular, que não é o juízo final. No juízo final, de forma bem simples, acontecerá o retorno de Jesus em plena glória, na consumação dos tempos, a ressurreição da carne, o esclarecimento de todas as coisas e a glorificação do universo, que chamamos na Bíblia de novos céus e uma nova terra. Os bons ressuscitarão para a vida eterna e os maus para o tormento eterno. Vou deixar links na descrição de vídeos de nosso canal explicando todas estas realidades. Mas voltando ao juízo particular, após a morte, a alma humana será julgada para entrar no estado do céu, ou do inferno, ou do purgatório. A Bíblia confirma tudo isso. Cristo iluminará a alma para que esta, compreendendo plenamente sua vida terrestre, podemos dizer que se julgará sem possibilidades de erro. Em outras palavras, no juízo particular, o próprio Deus iluminará a consciência da alma humana e ela terá plena e perfeita percepção de toda a sua vida, com todos os seus atos, pensamentos, palavras e omissões. Com esta plena percepção, irresistivelmente e claramente, a alma irá entender o caminho que deve trilhar a partir daí, sem nenhuma atitude autoritária ou absurda de Deus. A alma humana que entrar no estado espiritual definitivo do céu, após o juízo particular, está completamente sem pecados, sejam leves ou graves, e sem desordens espirituais, consequências diretas dos pecados cometidos, principalmente dos mortais. A alma que entrar no estado definitivo do inferno deseja o afastamento completo da presença de Deus e cometeu pecados leves e mortais, sem arrependimentos e procura pela reparação dos mesmos. E a alma humana que entrar no estado temporário do purgatório, porque deste estado a alma irá entrar no estado lugar do céu, tal alma precisa ainda se purificar por um tempo espiritual chamado eviternidade de pecados leves e desordens espirituais, provenientes ainda de pecados mortais confessados, perdoados, mas ainda não plenamente reparados. Em resumo, esta é a certeza sobre o juízo particular. Sobre todos estes temas, insisto, veja os vídeos linkados na descrição. Mas vamos ao tema central deste vídeo. Em que consiste o estado espiritual do inferno? Bem, com sua mente iluminada, o homem não pode mais se enganar. Toma plena consciência de que se separou livremente de Deus, que o chamava para participar de sua vida divina. Perdeu o bem limitado e livremente. O pecador percebe, finalmente, que nunca mais irá preencher este imenso vazio, que livremente não deseja preencher. Começam com o pecado grave consciente e voluntário aqui na Terra e se desenvolve no além, caso o pecador não se arrependa de suas graves faltas e se não reconcilie com Deus. Sua natureza humana pede sem parar por Deus, pois o ser humano foi criado para entrar em comunhão definitiva com seu Criador.
porém sua alma, por livre vontade, não se compatibiliza com Deus e seu ser. A vontade da pessoa condenada repudia Deus a todo instante, enquanto que sua natureza humana clama por Deus incessantemente. Esse conflito dilacera esta alma condenada. A esse estado espiritual chamamos de inferno. Novamente repito, as palavras são pobres. Não temos como entender este imenso conflito do inferno, porque não temos neste mundo plena consciência da profundeza de nossa alma humana. Justamente quando o condenado percebe que Deus é o bem supremo, ele não deseja, por vontade própria, este mesmo Deus. Poderíamos até perguntar: poderia um condenado ao inferno, se clamasse perdão, ser perdoado? Atenção aqui: o pecador sente remorso, não arrependimento. Sente dor pelo pecado por causa das penas, não porque ofende a Deus. Tal alma poderia se arrepender se tivesse humildade e amor a Deus, mas é impossível, pois ela livremente se julga certa em suas atitudes, em seus atos pecaminosos, e só lamenta as dores. Se pedisse perdão, a alma seria agraciada. O Senhor perdoa todo e qualquer pecado, mas tais almas não querem receber o perdão. Deus não impõe nada a ninguém, pois é amor pleno. Deus continua amando seu Filho. Outro ponto que podemos destacar: Deus é ruim? Deus criou o inferno? O inferno é definitivo porque a alma humana é por si mesma imortal. O inferno só terminaria se o Senhor destruísse a criatura, o que não condiz com a sabedoria divina. Deus não destrói o que ele faz. Se o Senhor forçasse a vontade da criatura, o inferno poderia ser temporário. Contudo, o Pai deu liberdade ao homem. Se o Senhor cessasse de amar a criatura e deixasse de ser para ela o bem supremo, o pecador não experimentaria a ausência de Deus e logo não sofreria inferno. Entretanto, Deus novamente seria incoerente porque ele é incapaz de se contradizer. Ele não pode dizer não após ter dito sim. O amor de Deus é irreversível. Deus não deixa de amar mesmo as almas condenadas. Este estado, por incrível que pareça, resulta exatamente do fato de que Deus ama perfeitamente a criatura. Logo, o inferno não é uma injustiça, mas uma opção livre do pecador. Deus não pode se contradizer nem lhe retirar o seu amor. Para ilustrar todo este conceito de inferno, várias visões místicas e revelações particulares foram concedidas por Deus, além das passagens bíblicas onde Jesus confirma o tormento eterno do inferno. Vamos citar neste vídeo apenas uma, a visão que os 3 pastorzinhos da aparição de Maria em Fátima receberam. Não devemos esquecer, as visões são antropomórficas, ou seja, traduzem as realidades espirituais através de imagens que possamos compreender. Não importa, por exemplo, sabermos com exatidão matemática se o fogo do inferno é físico ou se o fogo do inferno é espiritual. O que importa é que o tormento, o conflito da alma condenada, que podemos chamar aqui de dano do fogo espiritual, por exemplo, é tão doloroso quanto o fogo físico ao tocar a pele humana no seu estado material. Vamos então à visão do inferno na aparição de Maria em Fátima. Nas suas memórias, Irmã Lúcia descreveu a visão espantosa que ela, Francisco e Jacinta tiveram do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero
que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mais transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A visão do inferno horrorizou Jacinta a tal ponto que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada para conseguir livrar de lá algumas almas. Muitas pessoas perguntavam a Lúcia como é que Jacinta, tão pequenina, compreendeu, se deixou possuir tal espírito de mortificação e penitência. A esse respeito, a irmã explicou: parece-me que foi, primeiro, por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e desgraça das almas que aí caem. Algumas pessoas, mesmo piedosas, não querem falar às crianças do inferno, para não as assustar. Mas Deus não hesitou em mostrá-lo a 3 e uma de 6 anos apenas, e que ele sabia se havia de horrorizar, a ponto de, quase me atrevia a dizer, de susto se definhar. Com frequência se sentava no chão ou em alguma pedra e, pensativa, começava a dizer: o inferno, o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como a lenha no fogo. E meio trêmula ajoelhava, de mãos postas, a rezar a oração que Nossa Senhora nos tinha ensinado: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Jacinta permanecia por grande espaço de tempo de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando chamava por Lúcia ou pelo irmão: Francisco, Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas, tantas. Outras vezes perguntava: por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam, para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostra o inferno a toda aquela gente, as pessoas que se encontravam na cova da Iria, no momento da aparição. Verás como se convertem. Depois, meio descontente, perguntava: por que não disseste a Nossa Senhora que mostrasse o inferno àquela gente? Esqueci-me, respondia. Também não me lembrei, dizia com ar triste. Às vezes perguntava: que pecados são os que essa gente faz para ir para o inferno? Não sei, talvez o pecado de não ir à missa ao domingo, de roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, jurar. E só assim por uma palavra vão para o inferno? Pois, é pecado. Que lhes custava estar calados e ir à missa? Que pena eu tenho os pecadores, se eu pudesse mostrar-lhes o inferno. Repentinamente, às vezes, agarrava-se a mim e dizia: eu vou para o céu, mas tu que ficas cá, se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. Outras vezes, depois de estar um pouco de tempo a pensar, dizia: tanta gente a cair no inferno, tanta gente no inferno. Para a tranquilizar, dizia-lhe: não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe: Jacinta, anda, agora come. Não, ofereço este sacrifício pelos pecadores que comem demais. Quando, já na doença, ia algum dia à missa, dizia-lhe: Jacinta, não venhas, tu não podes, hoje não é domingo. Não importa, vou pelos pecadores que nem ao domingo vão. Se calhava de ouvir algumas dessas palavras que alguma gente parece fazer alarde de pronunciar, encobria a cara com as mãos e dizia: ó meu Deus, essa gente não saberá que por dizer estas coisas pode ir para o inferno? Perdoa-lhes, meu Jesus, e converte-os. De certo não sabem que com isto ofendem a Deus. Que pena, meu Jesus, eu rezo por eles. E lá repetia a oração ensinada por Nossa Senhora: ó meu Jesus, perdoai-nos, etc. A beata Jacinta adoeceu em 23 de dezembro de 1918.
atacada pela mortífera epidemia broncopneumonia que então graçava por todo o mundo. Essa doença tão longa e tão cruel foi um verdadeiro martírio para a pobre criança que expiava no seu corpo inocente os pecados alheios. Jacinta morreu em Lisboa no dia 20 de fevereiro de 1920, tendo se confessado e comungado várias vezes durante a doença. Pouco antes de morrer, a beata disse que Nossa Senhora lhe apareceu por 2 vezes, alguns dias antes, e fez-lhe várias revelações, condenando os exageros do luxo e as modas indecentes e declarando que o pecado que levava mais gente à perdição eterna era o pecado da carne. Depois disso tudo, devemos nos questionar sobre a nossa busca pela santidade. Estamos cientes do que é se afastar de Deus, ainda que seja no cometimento dos pecados aparentemente mais leves, ainda que seja por nossas omissões e por nossa preguiça espiritual, e mais, buscamos a Deus por medo do inferno ou por amor ao nosso Criador. Que possamos meditar sobre tudo isso com a ajuda do Espírito Santo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.